importa. É isso que, quando nós estivermos chegando com o Senhor vier buscar a sua igreja e os anjos estiverem jubilosos por esse grande feito do Senhor, Ele vai falar: olha aí, mais um, não merecia, mas foi salvo pela graça e misericórdia do Senhor sobre a sua vida. Isso é o que eu gostaria que você guardasse sobre mim, porque isso é o que eu vou levar para a eternidade. É isso que eu sou na eternidade. Mais um, salvo pela graça e misericórdia. E eu represento a missão Portas Abertas. E a missão Portas Abertas, ela existe para que essa mesma graça, essa mesma misericórdia e a glória de Deus continue alcançando pessoas até nos lugares mais hostis ao Evangelho de Jesus Cristo na face da terra. E o que é um lugar hostil ao Evangelho de Jesus Cristo? Perguntam um de cada vez. Isso, você pensou certo. O lugar hostil ao Evangelho de Jesus Cristo é um lugar onde um governo, uma tradição, um sistema político, uma religião, um costume, diz que eles não querem saber de Jesus nem do Evangelho lá. Eles não querem saber das igrejas, não querem saber de crente. Jesus não é bem-vindo nesse lugar. Nós, porém, entendemos, Salmos 24, do Senhor é a terra e toda a sua plenitude, tudo que nela há, o mundo e os que nele habitam. Se é do Senhor, quem são os governos, que são os costumes, as tradições, as religiões, para dizer que o dono da casa não é bem-vindo na sua própria casa? Então, por mais que estes queiram fechar as portas, nós acreditamos que todas as portas estão abertas para a proclamação do Evangelho de Jesus Cristo, e querendo Deus se fazer conhecido em qualquer lugar, Ele vai se fazer conhecido. Querendo Deus salvar uma alma em algum lugar, Ele vai salvar aquela alma. Todas as portas estão abertas, porque Ele é o Senhor. A nossa tarefa nasce então aí nisso. Deixa eu perguntar, irmão, você nasceu aonde? Campinas. Você tem culpa disso? Eu também não tenho culpa de ter nascido onde eu nasci. Na verdade, ninguém tem culpa de nascer onde nasceu, pelo contrário, é um privilégio ter nascido onde nascemos, seja lá onde for, é um privilégio. Só que alguns dos nossos irmãos começam a pensar que eles são culpados de terem nascido numa nação hinduísta, onde todo mundo segue vários deuses. E ele conheceu Jesus Cristo, e ele está sendo hostilizado, perseguido, perdendo emprego, vendo seus filhos serem hostilizados, sua família ser hostilizada, porque ele está ali onde a maioria julga que receber Jesus Cristo é uma coisa ruim. Há pessoas que nasceram em uma sociedade islâmica, e eles começam a se achar culpados de ter aceitado Jesus, porque é isso que os outros estão falando para eles. Quem nasce aqui segue Alá e Maomé, e você quer nascer aqui e seguir Jesus? Você quer ser como um impuro? Porque é assim que os cristãos são tratados. As crianças voltam muitas vezes da escola falando: mamãe, papai, estão nos chamando de filho dos infiéis, filho dos impuros. É assim que muitos irmãos nossos se sentem em países budistas, em países de regimes políticos contrários ao Evangelho de Jesus Cristo. Eles começam a achar que eles estão errados de alguma maneira. Só que a conta não fecha, porque quem conhece Jesus Cristo, experimenta Jesus Cristo, experimenta a liberdade em Cristo, pensa: como é que isso pode estar errado? Como é que isso pode ser a coisa ruim, a parte ruim da história? Então ele fica confuso. Muitas vezes esses irmãos não têm uma igreja que possa discipulá-los, que possa trazer conhecimento bíblico. Muitas vezes eles nem têm Bíblias. Então esses irmãos pensam que estão sozinhos, abandonados, numa terra sem xerife, e chegam a cogitar que eles estão começando a acreditar numa coisa que realmente, que na verdade não existe. Pode ser até uma fantasia. Foi num momento talvez de fraqueza deles que eles aceitaram esse Jesus que todo mundo ao redor é contra. Mas será que esses irmãos têm culpa de nascer onde eles nasceram? Claro que não. Eles têm o privilégio de ser igreja de os primeiros a ser igreja de Jesus Cristo nesse lugar. Só que com esse privilégio vem as provas, as dificuldades. E a nossa tarefa nasce aí.
A nossa tarefa é comunicar a esse irmão: ei, irmão, você já ouviu falar que em Cristo você tem uma família na fé? Ei, irmão, sabia que você não está sozinho? Ei, irmão, sabia que o Senhor levanta povo de oração ao redor do planeta, e esse povo de oração que somos nós, ora por você também? Ei, irmão, você sabia que cristão não caminha junto? Ei, irmão. Então a nossa tarefa é fortalecer esses irmãos. Eu quero passar um vídeo, é um vídeo bem rápido. Eu combinei com o Renan. Não sei o que seria da minha vida sem o irmão Renan. Não sei. E por favor, irmão, vamos passar o vídeo. Somos pressionados? Queria que vocês assistissem. Tem 2 minutos, é bem rápido esse vídeo. Se me perseguiram, também perseguiram vocês. De todos os lados somos pressionados, mas não desanimamos. Somos perseguidos, mas não abandonados. Abatidos, mas não destruídos. Esteja atento, fortaleça o que resta e o que estava para morrer. Foi com estas palavras que Deus falou com o irmão André há 60 anos. E hoje continuam guiando a nossa missão de fortalecer a igreja perseguida nos lugares mais resistentes ao Evangelho. Servindo aos oprimidos, confortando os necessitados, fortalecendo igrejas enfraquecidas, de joelhos, orando e agindo. Neste mundo, vocês terão aflições. Contudo, tenham ânimo. Eu venci o mundo. Convidamos você para servirmos juntos aos cristãos perseguidos ao redor do mundo. Obrigado, Renan. O convite que foi feito para o irmão André, eu não sei quantos de vocês já ouviram falar do contrabandista de Deus. Quem aqui já ouviu falar do contrabandista de Deus? Pode levantar a mão, de Deus. Tá tranquilo? O irmão André, contrabandista de Deus, foi chamado pelo Senhor para notar algo que estava acontecendo na época dele. A perseguição aos cristãos não estava só em Jerusalém, não está só na época dos relatos bíblicos, não estava só no Coliseu em Roma, não estava só na antiguidade. A perseguição estava acontecendo na época que o irmão André estava vivendo. Então o Senhor chama ele. Uma maneira de resumir isso esse aqui é o contrabandista de Deus 2. Então tem o contrabandista de Deus 1, onde tudo começa, onde esse chamado se dá. E eu estou aqui com o contrabandista de Deus 2, que é a continuação da história do irmão André. Eu recomendo que você leia os livros, e você pode ler o 2 sem ter lido o 1. Você vai entender ele plenamente. E o que eu acho interessante aqui no contrabandista de Deus 2 é que a primeiríssima história se dá na Alemanha Oriental. E o André termina a mensagem à igreja, e o pastor da igreja vem muito comovido, ele se recompõe e pergunta para a igreja: vocês estão entendendo o que está acontecendo aqui hoje? E aí ninguém responde. Aí ele falou: eu vou explicar para vocês. Tem algumas passagens bíblicas que me vieram à mente. A primeira é 1 Samuel 17, que o povo de Israel estava ali, o exército de Israel, em frente ao exército dos filisteus, e Golias vinha ameaçar Israel. Por 40 dias e 40 noites, Golias: venha um contra mim. E até Saul estava com medo, mas ali estavam os irmãos de Davi. E aí Jessé, pai de Davi, chama Davi e fala assim: Davi, leva provisão, leva aqui,
mantimento para os seus irmãos e para o capitão da guarda. Então o que aconteceu nisso? Quando Davi vai lá e chega com a provisão, qual é a mensagem? Os irmãos de Davi pensam: papai está lá, mas está de olho em nós aqui. Papai está lá e de lá está mandando provisão para nós aqui. Nós não fomos esquecidos e abandonados aqui. Papai está sabendo, está mandando recado, mostrando que Ele está nos apoiando de alguma maneira. Tá bom, mas em Gênesis capítulo 37, Jacó, Israel, chama José e fala assim: teus irmãos estão pastoreando, vai lá, vê como estão os seus irmãos e me traz notícia. Que era para ser entendido pelos irmãos de José, que não entenderam muito bem assim, nós estamos aqui, papai está lá, mas papai está preocupado com a gente. Papai não nos abandonou e nos deixou assim sozinho. Papai já enviou um dos irmãos para saber como estamos, para nos comunicar que ele, apesar de estar lá, está de olho, está pensando em nós aqui. E aí esse pastor na Alemanha Oriental falou: vocês entenderam? Papai tirou o irmão André lá da Holanda, trouxe ele até aqui para nos comunicar que papai está pensando na gente aqui. Não fomos abandonados, não fomos esquecidos. Papai está dando um sinal de que ele está pensando em nós. E basicamente é isso que a Portas Abertas faz: marcar presença na vida dos seus irmãos. Você não viu e não vai ver nenhum coitadinho. São irmãos em Cristo. Se são irmãos em Cristo, são mais do que vencedores em Cristo. Amém? Nós somos mais do que vencedores. Não tem coitado na igreja de Jesus Cristo. Pelo contrário, nós somos os mais do que vencedores. Mas são irmãos que estão passando as fases mais difíceis da sua vida. São irmãos que estão pensando que foram isolados, estão desconectados do corpo, que o corpo nem pensa neles. São irmãos que precisam de um sinal. Eu não sei se trago uma única má notícia para você essa noite. Eu não sei se você já passou uma fase difícil na sua vida. A má notícia é que, se não, a chance de passar é grande, principalmente se você for muito jovem, né? Mas também com a má notícia eu trago a boa. Você não está sozinho. Olha aí, ó. Olha aí, ó. Tá vendo aí do seu lado? Entendeu? E tem gente em outros países que oram pela igreja brasileira. Tem muito mais gente orando por você para atravessar essa fase difícil do que você imagina. É disso que se trata. Vamos lá. Só funciona se ligar, né? Descobrir. Um dia vou inventar um negócio. Esse é o irmão André, do Fusquinha. Ele passou a ser conhecido como o contrabandista de Deus, porque ele entende que ele precisa ir aos países onde os irmãos estão perseguidos. Ele precisa levar Bíblias, porque esses irmãos não têm nem Bíblias. E aí uma segunda pergunta: quantas vezes você foi buscar nas páginas da Bíblia uma direção, uma palavra de conforto, uma palavra de consolo, um ensinamento? Agora imagina você sem Bíblia. Imagina você passando uma fase difícil sem Bíblia, sem escola dominical, sem igreja, sem louvor. Então Deus mostra para o André: é isso que está acontecendo na sua época. E o André entende, e ele faz uma pergunta maravilhosa para o Senhor. Sim, mas como? Porque o André não tinha recurso nenhum. E Deus não está preocupado com os recursos que nós temos ou deixamos de ter. Deus não está preocupado com a nossa formação acadêmica, porque se Ele tivesse, Ele não teria achado o André, não teria achado muita gente aí que Ele achou. Deus só está querendo alguém que levante a mão e fale assim: eu vou, eu só não sei como, mas eu vou. Porque aí o Senhor vai responder como, o Senhor vai te mostrar como. E aí o André ganha o Fusquinha, o André começa a ver as portas se abrindo para ele servir a igreja. E ele começa a encomendar do seu próprio salário as Bíblias na língua desses países. E aí ele vai pagando, e a sociedade bíblica vai dando desconto. E aí as igrejas falam assim: a gente quer participar. Nós temos irmãos nesses países, que ele volta da Polônia, ele volta da Tchecoslováquia e faz o que nós estamos fazendo aqui, ligando as partes. E aí os irmãos, ele fala: temos. E como que os nossos irmãos estão lá? Eles estão com a luta deles, assim como nós temos as nossas. Mas fez uma diferença enorme para eles saber que eles não estão sozinhos.
fez uma diferença enorme alguém aparecer lá. São países fechados pelo comunismo. Uma das características do que Satanás promove é deixar isolado, é te isolar, porque você vai pensando que você está sozinho, que ninguém vai vir te ajudar, que Deus não está olhando para a sua situação. Ele quer que você pense isso. Então, quando André aparece lá, os irmãos percebem que Deus está atuando, que eles não foram esquecidos, que eles podem ter sido colocados num canto, mas eles não estão sozinhos, eles não estão isolados, eles não estão desconectados do corpo, o corpo está conectado. E quando o André volta, a igreja pergunta: o que eles falaram, o que eles te pediram? E o André responde: eles só pediram para que a gente atravesse essa fase em oração com eles, não por eles, mas com eles. Que a gente entenda o que eles estão passando, pelo que eles estão orando, e a gente se some a eles nessa oração. Então aí vai nascer a ideia geral da Portas Abertas, que é comunicar o que está acontecendo nesses países, nessa parte do corpo, para outra parte do corpo, para que a gente caminhe junto. Uma das formas é a revista, que eu te convido hoje a pegar ali. A nossa revista é gratuita, é só pegar, para que você conheça os seus irmãos, saibam quem eles são. Muitas vezes os nomes estão trocados, mas as situações são aquelas, e que você possa caminhar com o seu irmão na fé. Um exemplo que a gente dá é mais ou menos assim: eu saí com o pastor para uma caminhada, caminhada é longa, caminhada de fé. No meio do caminho, sofri um acidente e eu perdi uma perna. Ainda bem que o pastor tem duas, porque a gente continuou indo. E no meio do caminho teve um ataque e eu perdi a minha visão, mas ainda bem que o pastor estava comigo, porque ele continuou com os dois olhos. E foi assim que eu e ele chegamos à glória de Deus. Cumprimos a carreira, combatemos o bom combate, guardamos a fé. Glória a Deus. Glória a Deus que me deu o irmão. Glória a Deus que mostrou esse irmão que ele chegaria lá de qualquer jeito, que ele já estava salvo, que isso já estava aguardando ele, mas que ele poderia chegar comigo. E aí Deus despertou essa vontade do irmão de não me deixar para trás. Olha o que Deus fez por mim. Despertou a vontade do irmão de não me deixar para trás, porque é disso que se trata. Quando você começa a ler as matérias, a ideia é que você ajude alguém que está passando um momento de fraqueza a continuar indo, e que você chegue lá e fala: Senhor, eu cheguei. Sabe qual é a melhor notícia? É com o meu irmão, com a minha irmã. Eu cheguei aqui com esse meu irmão, com essa minha irmã. Você não tem que fazer isso, é uma oportunidade de você fazer isso. Então pegue a sua revista, ela é gratuita. Quem de vocês não recebeu esse formulário aqui? Alguém não recebeu? A minha esposa vai deixar com você. A gente pede, ela vai deixar também a caneta com você. A gente pede que você preencha, para que além de sair daqui com essa revista, você continue recebendo a revista, que você continue sendo informado. Eu vou te mostrar agora algumas coisas, e umas delas é o aprofundamento dessa questão. Está vendo todos esses países coloridos no mapa? Em todos eles nós somos perseguidos. Mas o que isso tem a ver comigo, irmão Paulo? Não sei, tu vai me responder isso no final. Se não tiver nada a ver contigo, tudo bem. Mas se tiver, também tudo bem. Aí tu me responde no final. Aqui, eu gosto muito desse mapa, porque aqui, nessa região aqui, que hoje está cinza, era onde estava vermelho, quando começou o irmão André, em 1955, a fortalecer as igrejas ali. Ali, naquela parte, era onde os países comunistas perseguiam a igreja. Os irmãos perdiam o emprego quando vinham no culto, os irmãos eram torturados, e muita coisa acontecia. Ali, quando o André já estava muito conhecido, foi no lugar dele, o irmão Dick, Infiltrados por Deus, o nome desse livro. Por quê?
porque ele foi infiltrado, é tipo um de espionagem. Ele entrou como biólogo, e a função dele era distribuir Bíblias e continuar fortalecendo a igreja. Ali, naquela parte, quando em 1978, Portas Abertas Brasil começa a oração, nós começamos a orar pela igreja nesses países aqui, 1978. E aí Brasil, Alemanha, Itália, Estados Unidos, Filipinas, os países cinza do mundo, na época, começaram a orar por essa igreja que estava nesses países aqui, que estava colorido. Tu sabe o que aconteceu? Depois de 35 anos, nós visitando a igreja, fortalecendo os irmãos lá, promovendo oração. Tu sabe o que aconteceu? Final dos anos 80, começo dos 90, o regime que perseguia a igreja em todos esses caiu, e a igreja ficou em pé. Até hoje, nenhum deles voltou para a lista mundial de perseguição. Irmãos, eu não vou falar do Titanic, quem veio de manhã já sabe essa história, mas eu vou falar do final de uma história. Eu não gosto de pessoa que fala o final da história. Já imaginou assistir um filme, do lado a sua esposa já conta o final para você, irmão? Mó sem graça, né? Mó sem graça. Né? Mas eu vou contar o final de uma história para vocês. Eu li a Bíblia até o final, irmão. Jesus vence, nós com Ele. Aleluia! Desculpa, precisava falar, para você entender que vai ser sempre assim. Toda vez que a gente entrar numa batalha com Jesus Cristo, vai ser sempre assim. Não interessa se vai ser 35 anos, 40, 50, nós vamos sempre ganhar, porque Ele é o vencedor e o derrotado é Satanás, e nós somos seu povo, mais do que vencedor em Cristo. Glória a Deus. Só que o convite é para a gente entrar no campo de batalha. Davi precisava. Alguém falou para Davi: tu precisa ir lá e derrotar Golias? Mas ele foi. E foi numa indignação. Quer dizer que é isso aí? Às vezes eu falo numa linguagem bem descontraída, bem popular. Imagina, esse maluco está falando o que aí? Ele não sabe que nós somos o povo do Deus vivo? Quem é esse incircunciso? Circunciso na época era um palavrão, irmão. Quem é esse incircunciso aí? Rapaz, eu vou pegar esse cara. Davi, o teu tamanho, olha o dele. Eu vou pegar esse cara aí. Ele não sabe com quem ele está mexendo. Está mexendo com o exército do Deus vivo. Davi não precisava. Você também não precisa entrar na batalha. Mas que o Espírito de Deus te leve à mesma indignação de Davi. Aleluia. E que você não corte a cabeça do perseguidor, não. Que você ore para que ele se converta. Não vai cortar a cabeça do perseguidor, irmão. Pelo amor de Deus, os tempos são outros. Amém? Mas a igreja que está nos países vermelhos são semelhantes a mim quando eu falei. Eu estava numa caminhada e perdi uma perna, perdi 2 olhos. Ainda bem que tem a igreja nos países cinza, porque aí a igreja que está nos países vermelhos também consegue chegar lá, cumprir a carreira, guardar a fé. Ainda bem que você está aí. Ainda bem que a vida tem sido muito boa e generosa com você, porque você não vai chegar sozinho na glória. Você pode levar um irmão desses nas suas orações. Você pode mandar uma carta. Tem o site da Portas Abertas, como se envolver. Envie cartões. Eu sei que essa igreja já enviou cartões para fora. Você imagina a pessoa passando a fase mais difícil da vida dela, achando que o problema foi que ela nasceu num lugar totalmente hostil, e de repente chegam cartas lá: irmão, nós estamos com você, Jaguariúna, Brasil. Nossa, tem gente lá no Brasil orando por mim. Deus é grandioso. Deus é grandioso demais. Deus está levantando pessoas no Brasil para orar por mim. Então eles sabem, é verdade que a nossa notícia chega nas revistas lá? Sim, é verdade, irmão. É verdade. É verdade que o povo pega a revista, que o povo ora por a gente. O povo não só ora, o povo está escrevendo carta para você, irmão. Ninguém quer chegar sozinho no céu, irmão. Está todo mundo querendo chegar contigo lá. Está todo mundo querendo chegar com mais um lá. Imagina como esse irmão não salta e dá glória a Deus. Imagina.
Nesse momento eu quero te fazer uma pergunta: o que é que te separa do grande amor de Deus? Ou melhor, o que é que pode te separar do grande amor de Deus? Será que se amanhã faltar comida, e se faltar por 3 dias, você vai achar que Deus ficou longe? Que Deus é Deus de provisão? Mas se te faltar comida, será que Deus ficou longe? Será que isso vai te separar do grande amor de Deus? Se amanhã você descobrir que você vai falecer, será que é a morte que vai te separar do grande amor de Deus? Se amanhã tu sentir frio e não tiver onde se abrigar, será que é o frio? Se amanhã uma arma vier na tua direção, será que é uma arma? O que pode te separar do amor de Deus? Agora, pense em você fazendo a pergunta, essa mesma pergunta, para um desses irmãos. Porque quando eu faço a pergunta para ti, ela parece até ridícula. Você sabe que não vai acontecer nenhuma dessas coisas contigo. Mas para o cara que está sem comer há 15 dias, pergunta para ele: o que vai te separar do amor de Deus? É a fome, irmão? Se põe no lugar dele. Para o cara que foi preso porque acharam uma Bíblia com ele, você pergunta: o que vai te separar do amor de Deus? A prisão, irmão? E o que será que ele vai responder? Para o cara que está sendo ameaçado: se tu falar de Jesus, eu te mato a fio de espada. Aí tu pergunta para ele: irmão, o que vai te separar do amor de Deus? Vai ser uma arma apontada para ti? O que tu acha que ele vai responder? Eu trago notícias boas. Eu trago, na verdade, agradecimentos. Vamos lá. 1 em cada 7 cristãos é perseguido. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Tu é um perseguido. Tu vai ser perseguido. 1, 2, 3, 4, 5, 6. A senhora é perseguida. Não tem culpa, né, de ter nascido aqui. 1, 2, 3, 4, 5. Tu ria. Tu que é a perseguida. 1, 2, 3, 4, 5, 6. A Iris é a perseguida. Rapaz, eu sou terrível com nomes, eu vou gravando aí. Agora pensou, irmão? Sabe o que eles falam? Está longe, não é com eles. O que eles podem fazer? Graças a Deus não é não, que é reino de Deus, é o contrário. 1, 2, 3, 4, 5, 6 estão contigo, não importa a distância, não importa. Nós estamos na época da internet, irmão. 1, 2, 3, 4, 5, 6 estão contigo. Você não vai fazer essa caminhada sozinho. Agora ali. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Você não vai sozinho, irmão. Os irmãos estão recebendo notícia pela internet, impressa de tudo quanto é jeito. Você não está sozinho, não tem distância no reino de Deus. Deus dá sonho. Deus dá um jeito do irmão saber que ele precisa orar por você. Então, para cada situação difícil na sua vida, você tem pelo menos 6 orando por você. Glória a Deus, glória a Deus. E quando você vai ver, você projeta um mapa, você fala assim: vamos supor que você esteja aqui, na Líbia, sendo perseguido. Aí você fala: tem um no Brasil orando por mim, um nos Estados Unidos, um na Espanha, um na Alemanha, um não sei aonde e um na Austrália. Nossa, olha como Deus me cobriu de oração. Glória a Deus. Glória a Deus. Glória a Deus. Imagina, irmão, né? Se a oração de um só justo pode muito seus efeitos, imagina da igreja toda junto, irmão. Imagina. Esse é o irmão Fiquiro. Eu não vou falar nada sobre ele, a não ser que a foto está assim para você não identificar. Então, se estiver filmando, fotografar, pode fotografar. Ele é um funcionário da Portas Abertas. Ele trabalha no leste africano. Ele veio da Etiópia. Ele fala a mesma língua da Ellen Berhane. Etiópia e Eritreia eram um país só, eles falam amárico.
E ele trabalha na Eritreia. Na Eritreia, as igrejas evangélicas estão fechadas, vai fazer 23 anos. E vai fazer 23 anos que tem pastor e líder preso. Porque a condição para ele sair dali é assinar um documento que ele nunca mais vai falar de Jesus Cristo nem dentro da casa dele. Ele vai evangelizar. Só que a maioria desses líderes e a maioria desses pastores falam: é impossível eu não falar sobre Jesus Cristo. Então eles continuam presos. Há testemunhos que o irmão Fiquiro trouxe de crianças que tinham 5 anos de idade, agora tem 27, vão fazer 28. Seus pais continuam presos. Foram levados quando elas tinham 5 anos de idade. E sabe o que essas crianças estão falando? Obrigado pelo seu apoio. Porque quando vocês nos apoiaram, vocês enviaram Bíblia para nós, vocês colocaram centros de restauração em países aqui próximos que a gente pôde ir. Vocês também nos ensinaram que essa vida que meu pai tem, essa é a vida que experimentou o apóstolo Paulo. Essa é a vida que Pedro experimentou, ser encarcerado por amor ao Evangelho. Vocês têm nos mostrado, nos ajudado a entender que aquela galeria da fé de Hebreus 11, onde foi dado testemunho por causa da fé dos antigos, continua acontecendo no dia de hoje. Nós entendemos nossos pais como os heróis modernos da fé. E nós entendemos o sacrifício que eles estão fazendo de não nos verem crescer por causa do Evangelho. Nós entendemos que tem muita gente nas prisões que nunca iam ouvir falar do Evangelho por conta da sentença deles. Como eles não poderiam sair para conhecer o Evangelho, de alguma forma Deus permitiu que os evangelistas entrassem para apresentar o Evangelho para eles. Mas a gente só entendeu isso porque nós fomos abraçados pela família da fé, porque a família da fé se moveu na nossa direção. Então vocês nos ajudaram a entender qual é a dinâmica do reino de Deus. Quantas pessoas se sacrificaram, quantas pessoas foram presas para que outros viessem a conhecer o Evangelho. Então nós somos orgulhosos do que os nossos papais estão fazendo. E que exemplo. Porque agora eu entendo o que é ser uma cristã, o que é ser um cristão. E eu estou preparado para, se vier uma prisão para mim, meu pai isso já é tradição de família. Imagine, irmão, isso já é tradição de família. Se eu for preso por causa do Evangelho, isso já é tradição de família. Vou ganhar todo mundo para Jesus lá na prisão, até os guardas. Glória a Deus. Olha a perspectiva. Só que isso, porque nós estamos juntos. Isso é apenas um pequeno testemunho do que o Fiquiro trouxe. Esse é o Timothy Cho. O Timothy Cho traz testemunhos da Coreia do Norte. Porque eu vou falar sobre o Timothy Cho, que em 2017 eu li aquele livro que a gente trouxe ali, Fuga da Coreia do Norte. Achei um absurdo, porque as pessoas são ensinadas na Coreia do Norte que o presidente ouve o pensamento delas. Então eles têm medo de pensar qualquer coisa que seja diferente. O povo está morrendo de fome, não tem nada para comer. As crianças, a família do camarada está morrendo de fome. Ele quer fugir para a China para ver se arruma algum alimento, mas ele tem medo de pensar, porque aí o presidente vai saber, ele vai ser preso antes mesmo de ir. E quando eles enfim chegam na China, nós temos 3 casas seguras na China. Nós, Portas Abertas somos nós. Quando eles chegam na China, a gente tem nas fronteiras pessoas para identificar os que fogem da Coreia do Norte. Por quê? Porque ali também tem a polícia chinesa atrás deles para devolver, tem os caçadores de recompensa para devolver eles para a Coreia do Norte, e tem os infiltrados norte-coreanos para devolver eles. Cada um ganha o seu prêmio por isso. Só que a gente tenta achá-los antes, levá-los para casas seguras, que são em lugares diferentes da China. Nessas casas seguras, aqueles que são cristãos recebem o abraço da família da fé, recebem Bíblias, recebem dinheiro e voltam, fazem de novo a travessia para alimentar suas famílias, recebem comida e voltam. Aqueles que não são cristãos começam a ter um primeiro contato com Deus, que eles são ensinados que é uma coisa ruim no país deles, mas eles começam a experimentar Deus através da igreja. Como que esse povo é povo de Deus e é bom? Como é que esse povo serve a Deus, que é uma coisa mal, e nos tratam bem? Como é que esse povo
que é de um Deus que governa países, que vende droga e prostituição, nos acolhe, nos ajuda, nos dá dinheiro para a gente voltar e alimento para a gente alimentar. A conta não fecha. Aí eles começam a perguntar para a igreja: mas como que é esse negócio de Deus ser mau e você é bom? Aí ele começou a dar oportunidade da igreja a explicar quem é Deus. E muitos conhecem Deus ali, na China. E aí o Timothy falou daquilo que eu já tinha lido em 2017. Que em 2018 a irmã Ryu estava falando para mim. Parece que é o mesmo testemunho muitas vezes. Porque essa é a situação que a maioria deles vive. E aí em 2018 a Ryu estava me agradecendo a todos que estavam orando pela igreja na Coreia do Norte, porque ela falava: Deus continua alcançando pessoas na Coreia do Norte. E a Ryu, ela era parte de uma igreja que se reunia nos banheiros das prisões da Coreia do Norte. É um testemunho muito longo, eu não vou conseguir contar aqui, mas ela falava sobre cristãos que estavam presos ali e pensavam que tinham sido abandonados. Foi numa conversa no banheiro que ela entendeu qual era a lógica de um Deus tão bom ter permitido ela ser torturada e deixado ela entrar na cadeia. Ela entendeu que o Deus era tão bom, que Ele estava enviando alguém para fortalecer os cristãos que já estavam lá dentro, para comunicar para eles que eles não estavam sozinhos, e para aqueles que não eram cristãos, que Ele existia e que se importava com eles. E a Ryu partilhava a única porção de comida diária dela com outros. Ela dividia em 4. A única porção de comida que cabe na mão do dia, ela dividia, dava para mais 3 e comia. E com o tempo ela foi ficando vistosa, e as pessoas perguntando: como é que tu aguenta? Trabalho forçado 12 horas por dia, tu divide a única parte de comida que tem, e tu está ficando cada vez mais vistosa ao invés de enfraquecer. Ela fala: Deus. E aí começava. E ela contava sobre como a igreja começou a crescer no banheiro, porque o banheiro é tão imundo que os guardas nem se aproximam. Eles não lavam o banheiro, eles só tiram excesso das latrinas. Então os guardas não chegam perto. E ali é o local que eles têm a oportunidade de falar, de conversar e de ministrar. E aí ela falava, em 2018, um ano depois de eu ter lido o livro: continue orando pela igreja na Coreia do Norte, porque Deus está respondendo as suas orações. Essa foto em 2023 e o Timothy falando 2023, continue orando pela igreja na Coreia do Norte, porque Deus, aquele que fazia, continua fazendo e vai continuar a fazer, é o mesmo. Glória a Deus. Mas que me importa? Que me importa? Que me importa? Índia, Pastor Samuel. Quênia, Fred. Um agradecimento de Jesus para vocês essa noite. Mateus 25, do 31 a 40, ele vai falar: naquele dia o rei virá com seus anjos, se sentará no seu trono, colocará diante de si as nações, separará umas das outras, como o pastor separa os bodes das ovelhas. Mateus 25, do 31 a 40, essa passagem. Eu estou resumindo nas minhas palavras. E aí ele vai dizer aos que estão na sua direita: venham, benditos de meu Pai, venham, recebam o reino que é vosso. E por que, Senhor, vamos receber esse reino que é nosso? Porque eu tive fome, vocês me deram de comer. Eu tive sede, vocês me deram de beber. Eu fui estrangeiro e vocês me acolheram. Estive sem roupa e vocês me vestiram. Estive enfermo e vocês me visitaram. Estive preso, vocês foram me ver. E aí nós vamos perguntar: Senhor, quando é que isso aconteceu? Quando te vimos com fome e te demos de comer? Repito, Mateus 25, de 31 a 40, a referência bíblica. Aí ele vai responder: quando vocês fizeram pelo menor dos meus irmãos, foi por mim que vocês fizeram. Então venham, benditos de meu Pai, recebam o reino que é vosso. Em outras palavras, é muito obrigado, porque quando eu mais precisei, vocês fizeram por mim. Irmãos, já imaginou Deus te agradecendo? Reflete sobre isso. Deus te agradecendo. Meu Deus,
O que é humildade? Desceu da sua glória, morreu pelos meus pecados e ainda está me agradecendo por eu apenas ser irmão do meu irmão. O que é humildade, hein, irmão? Rei dos reis está me agradecendo por eu ser irmão do meu irmão. Senhor dos senhores está te agradecendo por algo que você está fazendo no reino. E o que te importa? E o que te importa? A pergunta não é essa. A pergunta não é essa. É que privilégio é esse? Lembrem das mulheres. Todos nós sabemos se é perigoso. Talvez aqui não, cidade maravilhosa, mas na maior parte do mundo, se é perigoso para um homem andar sozinho à noite, para uma mulher é duplamente perigoso. Se é perigoso para um homem, a mulher é duplamente vulnerável em muitos países. Esse é o irmão Ibrahim da Nigéria. Escapou de um ataque do Boko Haram. Essa aqui é a Ana, que eu estava contando para os irmãos que o marido dela foi morto do lado dela. Ela correu, desesperada. E quando ela foi ver, ela estava no mesmo lugar. O pânico que foi ver o marido dela ser assassinado do lado dela. Ela correu até cansar. Quando ela cansou, ela viu que ela estava no mesmo lugar. Imagina o choque que não foi, né? Eu estive com a Ana, mas eu quero falar sobre a Damares. Prepare o seu coração para as coisas que Deus vai falar. A Damares também vive na mesma região do pastor Ibrahim e da Ana, nordeste da Nigéria. Quando tem ataques à igreja, a cada 10 crentes que morrem em ataque à igreja, 7 morrem na região deles. Então imagina o que é ser crente na região deles. Se tiver ataque esse final de semana, 7 vai morrer por aqui. Ou vai ser Santo Antônio da Posse, ou vai ser em Pedreira, ou vai ser em Jaguariúna. Será que a gente estaria reunido aqui tranquilamente? Sabendo que 10 que vão morrer, 7 vai ser por aqui? Será que a gente andaria com a Bíblia? Será que a gente deixaria o cara ver que a gente entrou com a Bíblia na nossa casa? Porque quando o Boko Haram invade, eles sabem onde que é a casa dos crentes. Eles vão direto na casa dos crentes. O Boko Haram, quando invade, tem alvo certo: os crentes, os radicais islâmicos do Boko Haram. Então a Damares estava vivendo lá no vilarejo dela, e de repente começa a notícia: está tendo um ataque do Boko Haram no centro da cidade. Ali onde tem um touro, ali, tem um ataque ali, igual Jaguariúna lá, tinha um touro, tal. Está tendo um ataque ali. E aí várias famílias correndo. E a Damares pensou: meu marido está lá. Daqui a pouco toca o telefone: olha, teu marido está no hospital, o Boko Haram já foi embora. Ela corre para lá. Quando ela chega lá, conta uma história para ela. O Boko Haram começou a vir. E sabe como que é o Boko Haram? Ele pergunta: vocês são infiel ou um muçulmano? Se você fala que você é um muçulmano, você tem que recitar uma parte do Alcorão. Porque ele sabe que às vezes a pessoa, num susto, no medo, fala: eu sou muçulmano. Fala aí alguma coisa, lá não sei nada. Então você não é, você só está com medo de morrer, né? E se você não é um muçulmano, ele fala: você é um infiel, ele te mata. Entra no comércio, te mata, rouba o comércio. E isso é um primeiro passo. Ele mata os homens, para que as mulheres se rendam com as crianças a ele. E assim ele multiplicou o número de muçulmanos. Sim, multiplica o número de muçulmanos. E eles vão embora e falam que vão voltar. Então eles querem ver também se os cristãos saem daquela área, para eles virem trazendo famílias muçulmanas e colocar famílias muçulmanas ali. É assim que está a guerra na África, do norte para o sul, descendo. E a Nigéria está bem hoje no meio dessa guerra. E aí, Damares, quando começou esse tumulto, o teu marido ia entrar num táxi com outros rapazes. Só que ele viu o teu vizinho cego. E aí ele falou: como é que o cego vai se defender? Então ele não entrou no táxi, ele foi pegar o cego para se esconder com o cego. Só que não deu tempo, o Boko Haram chegou. E quando o Boko Haram chegou, perguntou para o seu marido: você é um infiel ou um muçulmano? Seu marido falou: eu sou um cristão. Esfaquearam ele, Damares. E aí eles entraram nos comércios, foram fazendo aí. O cego foi jogado numa vala. Quando eles foram embora, teve alguns homens que pegaram ele e trouxeram aqui para o hospital. Mas Damares, seu marido acabou de falecer.
nas palavras da Damares. Eu ouvi a notícia, mas eu não queria aceitar. Eu entendi o que significava, mas não podia aceitar. Como assim? Meu marido, o amor da minha vida, o pai dos meus filhos. Como assim? Eu não posso aceitar isso. Mas foi isso que aconteceu, Damares. E ela começou a falar que o desolamento foi tão grande, a desolação, e ela pensando, cada notícia que vinha só piorava. Como é que eu volto e falo isso para os meus filhos? Como é que eu volto para casa e falo, papai está morto? Como é que dá essa notícia? Como é que se faz isso? Mas ela teve que voltar. E quando ela estava voltando, outras famílias já estavam tendo notícia semelhante. E aí os filhos falam, mamãe, cadê papai? E ela não conseguiu responder, as crianças entenderam. Ela não conseguiu responder, ela só chorava. E ela falou que foram dias terríveis. Dias que ela pensava, cada ideia que vinha na mente dela só piorava o quadro dela. Porque ela falava assim, o pai deles morreu, mas eu estou morto aqui dentro. Eu não tenho o que falar para as crianças, porque eu não tenho o que falar para mim. Eu não sei o que está acontecendo, eu não sei processar isso. Eu nunca vivi isso antes. E ela olhava as crianças começando a fazer um pouco de comida, e ela olhava assim e falava assim, tá, e quando acabar? Porque tá para acabar. Era o marido que trabalhava e o marido que trazia. Nós vamos comer o quê? O que vai ser de nós? Cada coisa que ela pensava piorava a perspectiva dela. E aí, um dos filhos dela, uma menina, Dorcas, chegou para ela e falou assim, mamãe, nosso Deus é bom, não é? O nosso Deus é poderoso, não é? Por que ele deixou acontecer isso com o papai? Ela não sabia responder. Ela não tinha essa resposta para ela. É apenas uma cristã, sem muito conhecimento bíblico. A Portas Abertas em 2008 fundou um centro pós-trauma em Jos. Jos foi a primeira cidade atacada lá em 2001. E ali ficou no cinturão da Nigéria, permanente presença do exército. Então nós montamos um centro pós-trauma, porque são muitos, há décadas, são milhares de mulheres passando a mesma situação que a Damares. Então nós entendemos que a gente precisava de um centro para essas irmãs serem restauradas, para essas irmãs receberem Bíblias, receberem as cartas que são escritas ao redor do mundo, para essas irmãs serem cuidadas, para essas irmãs serem abraçadas, para essas irmãs terem um tempo, e não só essas mulheres, as crianças também. Então a Portas Abertas chegou lá nessa época e falou assim, Damares, assim como falou para outras viúvas, nós temos um centro pós-trauma, nós queremos levar vocês para esse centro pós-trauma. A casa de vocês vai ficar cuidada, porque esse é o grande medo deles, ser deslocados e nunca mais voltar, porque isso acontece bastante na Nigéria. A casa de vocês vai ficar guardada. A gente só quer que vocês se deem essa oportunidade de conhecer as outras mulheres que já foram, que são viúvas, que já passaram por isso, como é que Deus vem trabalhando na vida delas, que vocês recebam carinho, que vocês chorem juntas, que vocês se alegrem juntas, que vocês atravessem essa fase da vida juntos, não só vocês, mas as crianças. A Damares aceitou e foi para esse centro pós-trauma. E aí a Damares falou, foi passando o tempo lá, foi chorando, foi percebendo que isso tinha acontecido com outras crentes e que acontecia com o povo de Deus. Ela foi tendo aprofundamento bíblico, ela foi vendo que isso acontecia com as famílias bíblicas, que não era da época dela apenas, mas que continuava na época dela. Ela foi vendo que Deus era o defensor da viúva, como fala no Salmo 68, e pai para os órfãos, e que isso continuava acontecendo na época dela. Isso continua acontecendo até hoje, até esse exato momento. Ela foi vendo o cuidado, daqui a pouco passaram meses, e ela começou a ver as crianças voltando a sorrir, brincar com as outras crianças. E ela começou a perceber que Deus estava atuando, que Deus estava movendo, e que eles não tinham sido abandonados, tinham sido esquecidos, e que essa tal família da fé realmente existe. Porque era a família da fé que construiu esse centro pós-trauma. Era a família da fé que estava enviando recursos para esse centro pós-trauma. E ela fala assim, irmãos, irmãs, obrigado por suas orações. Eu estive com ela em Porto Alegre, em Brasília e em São Paulo, por 2 semanas. Em todos os lugares ela falava a mesma coisa. Irmãos, muito obrigado. Porque teve dias que eu não queria nem orar.
Eu não tinha força para orar. Eu não conseguia pensar em orar. Nesse dia que eu estava morta, vocês me levaram até o próximo dia. E no próximo dia eu não tinha força para orar. Vocês me levaram ao próximo dia. E vocês continuaram me levando dia após dia. Vocês não esqueceram de mim. Obrigado por suas orações. Não só por mim, pelos meus filhos, mas por todas as viúvas nigerianas. Muito obrigado. Olha, um certo dia chegou um kit lá no centro pós-trauma. Nesse kit tinha um vestido. Eu fui tomar banho, coloquei o vestido. E tinha também um batom que vocês enviaram. E aí, pastora, eu nunca imaginei o que é um batom. Para mim, um batom nunca significou nada. Ele deixa a minha mulher bonita. Só isso. Não significava nada. Até eu conhecer a Damares. Porque ela falou, foi naquele dia, eu tomei um banho, coloquei o vestido. Aí eu peguei aquele batom, depois de meses de estar ali. E quando eu passei o batom, me vi no espelho. Eu vi que Deus estava me deixando linda de volta, que Deus estava me restaurando a alegria de viver, que Deus estava me trazendo as cores de volta. Eu falei, meu Deus, um batom, irmão, tem essa diferença na vida de uma mulher. Um batom nas mãos de Deus é muito profundo, vai muito além. E aí ela falou assim, muito obrigada. Um dia eu fui uma viúva desolada, que pensava que tinha sido esquecida, pensava que tinha sido abandonada, pensava que nem Deus estava olhando para mim e para os meus filhos. E vocês foram me levando, dia após dia, com as suas orações. Vocês foram me levando, até que Deus foi trabalhando na minha vida, foi me mostrando. Vocês foram me levando, obrigado. Hoje, eu tenho uma coisa que eu quero compartilhar com vocês. Momentos difíceis vêm na nossa vida, mas isso não quer dizer que Deus está longe. Só que Satanás vai se aproveitar da nossa vulnerabilidade para vir soprar coisas no teu ouvido, na tua mente, no teu coração. Ele vai perguntar, onde está Deus que deixou teu marido morrer? Onde está Deus que deixou teus filhos órfãos? Onde está Deus que te deixou aí sozinha chorando? Onde está Deus? Nessa hora eu quero que você lembre e fale para ele, sai daqui. Sabe por quê? Porque no dia da minha tristeza, só Deus ficou do meu lado triste junto comigo. No dia da minha angústia, só Deus ficou angustiado do meu lado, mas ninguém. Não é tu que vai ficar do meu lado, é Deus que esteve do meu lado. Satanás é um mentiroso. Ele quer que você pense que você foi abandonado, que você foi esquecido, que Deus te largou, que Deus te esqueceu. É mentira. Eu gostaria que o irmão Renan colocasse Romanos 8, verso 35 e diante. E ela fala, um dia eu fui uma viúva desolada, mas o mover de Deus, através da família da fé, me deixou igual o apóstolo Paulo. E hoje eu pergunto, quem separará do amor de Cristo? Será que se vier uma tribulação, meu irmão, você vai pensar que Deus está longe, separado de você? Não. Quando Satanás vier falar isso, você fala para ele, é só o Senhor que está comigo na tribulação. Ele não me esqueceu. E quem mais estaria comigo na tribulação? Se for na angústia, você fala, Satanás, quem mais a não ser o Senhor estaria comigo na angústia? É só o Senhor que permanece do nosso lado nessa angústia. Quem vai estar com a gente durante a perseguição ou na fome? Ah, você está com fome, mas o Senhor está passando fome comigo, do meu lado. Você está sendo ameaçado, mas o Senhor está ameaçado junto comigo. Mas você está na angústia, mas o Senhor está sofrendo essa angústia junto comigo. Ei, quem vai nos separar do amor de Deus? Ninguém. Vai ser perigo, nudez, espada. Tu está com frio, mas o Senhor está passando frio junto comigo. Hoje eu sou uma viúva convencida disso. Pode ir adiante, irmão. Verso 36. Por amor de ti enfrentamos a morte o dia inteiro, somos considerados como ovelhas destinadas ao matador. Pode ir. 37. Mas em todas essas coisas, na fome, na nudez, na dificuldade, na tribulação, tudo isso, somos mais do que vencedores por meio daquele que nos amou. Pois eu estou convencido, igual o apóstolo Paulo, a irmã falava, que nem morte, nem a vida, nem anjo, nem demônio, nem presente, nem futuro, nem poderes, nem altura, nem profundidade, nem ninguém, toda a criação será capaz de nos separar do amor de Deus que está em Cristo Jesus, nosso Senhor.
E aí ela começava a cantar: hold on to Jesus, se agarra em Jesus, se agarra em Jesus, se agarra em Jesus. E a gente começava a pensar: irmão, eu nunca passei nem 10% do que essa senhora passou. E ela está aqui feliz falando: se agarra em Jesus, irmão. Meu Deus, o que é que vai me separar do amor de Deus que está em Cristo Jesus nosso Senhor? E olha a diferença que a gente está fazendo na vida dessas irmãs, mandando uma carta, orando. Pai, eu estou orando pelas viúvas por causa da fé ao redor do mundo, mas eu não estou vendo acontecer. Mas Deus vai te mandar alguém, nem que seja eu, para te falar, nem que seja esse imprestável aqui, para te falar que Ele está fazendo. De tempo em tempo, Deus vai te mostrar que Ele está atendendo as tuas orações, e que as tuas orações estão fazendo uma diferença muito maior. 2 anos depois, a Damares faleceu. Ela tinha câncer de mama quando estava no Brasil. E me ligaram, estava entrando na casa de um aluno, me ligaram: Paulo, se lembra da Damares? Eu falei: claro que eu lembro, inesquecível a Damares, o tempo que eu passei com ela. E eu lembro que, assim como todo cristão perseguido, quando vai embora, ela me falou: irmão Paulo, agora tu continua levando o nosso testemunho, o testemunho das viúvas e dos órfãos da Nigéria, e leva também o nosso agradecimento para a igreja. Eu falei: amém, irmão. Mas tem mais uma coisa que eu quero te falar, irmão Paulo. Ele vai me curar e tu vai ficar sabendo. Aí eu falei isso, ela disse que ele ia curá-la. A pessoa falou: mas Paulo, acho que o Senhor preferiu guardá-la, dar um descanso para ela, né? Eu falei: não, tudo bem, mas não bate. Aí eu falei para o aluno que eu não ia dar aula, porque tinha recebido a notícia de uma pessoa muito querida do meu coração. Porque quando falaram que a Damares faleceu, para mim era a mesma coisa que falar: tua mãe faleceu. Tamanha foi a ligação entre eu e a Damares. Aí eu saí indignado na rua: Senhor, o Christopher, filho mais velho, o Esdras, a Dorcas, a bênção, Senhor. Na hora o Senhor ia me respondendo: Paulo, eles são órfãos de pai e mãe, mas não de Deus. Paulo, eles são órfãos de pai e mãe, mas você é família da fé para eles. Eles não são órfãos de família na fé. E eu comecei a chorar. E eu ia: Senhor, aleluia, maravilhoso és tu. E as pessoas olhando para mim na rua. Estava em São Vicente. Não sei se as pessoas estavam pensando que eu era maluco, sei lá, mas está todo mundo me estranhando. E eu falo: glória a Deus, aleluia, sim, é verdade, o Senhor é fiel, né? Tá bom. 1 ano depois, eu estou indo para Ilhabela fazer a mesma coisa que nós estamos fazendo essa noite aqui. Só que eu estava indo de ônibus, e o ônibus fez uma parada, mas foi certinho. Quando o ônibus parou, Paulo Damares, aquela voz que tu estremece dentro de ti, não é nos ouvidos, é dentro de ti. Eu fiquei com medo, eu não respondi nada, fingi que era comigo. Aí: Paulo, a Damares. Eu falei: meu Deus, Senhor, o que tem a Damares? Eu nunca tinha vivido isso. Para mim, revelação, está aqui escrito: revelação de Deus para nós é isso. Mas eu estou falando de algo que eu vivi. Eu falei: Senhor, o que tem a Damares? O que você acha que ela te diria se você encontrasse ela agora? Na hora veio a resposta: não te disse, irmão Paulo, que você ia ficar sabendo? Eu estou aqui com ele, estou curada. Ele me curou. E aí eu comecei a chorar. Eu fui pro ônibus, e as pessoas falaram: você está bem? Eu falei: eu quero ir embora com Jesus e ficar lá onde está a Damares. As pessoas: você está bem mesmo? Eu falei: é que eu quero morrer. Não, deixa eu dar uma água para ele aqui. Eu falei: não, mas eu quero ir embora com Jesus. E as pessoas: você não está bem. Eu falei: eu estou bem. Eu chorava e falava: eu estou muito bem. É que não faz sentido ficar aqui. Ele curou ela. E ela não falou que eu ia ficar sabendo. Pois pronto, Deus está me mostrando que ele curou ela. Ela está lá com ele, curada. E ninguém entendia o que eu falava. Aí o ônibus voltou a andar. Aí chegou lá, porque para Ilhabela tu para em São Sebastião, tem que ir de balsa, né, para Ilhabela. Eu parei lá em Sebastião, não queria ir para lugar nenhum, irmão. Eu sentei lá numa calçada e falei: não vou mais para lugar nenhum. Não quero, eu quero morrer, irmão. Eu quero ir lá onde está Damares, completamente curada. Porque aquilo para mim foi uma loucura muito grande. A irmã falou que eu ia ficar sabendo, e não é que eu fiquei sabendo, irmão.
E aí Deus falava: ouve. Aí eu comecei a ouvir: hold on to Jesus, hold on to Jesus. Aí eu chorava, irmão, que eu escutava a voz dela cantando, lembrava da voz dela cantando: segura em Jesus, se agarra em Jesus. Paulo, nem morte, nem vida, nada me separará do grande amor de Deus que está em Cristo Jesus. Ela não esperou em mim só até aqui. Nem morte, Paulo, nem morte, Paulo, nem nada na criação vai nos separar do grande amor de Cristo, de Deus que está em Cristo Jesus. Hoje é 2025, nós estamos falando da Damares. É isso que nós somos. Se por acaso falecermos amanhã, o nosso testemunho segue e alcança os próximos. É isso que nós somos, Igreja de Jesus Cristo. Nem morte, nem vida, nada nos separará do grande amor de Deus que está em Cristo Jesus. E é isso que as nossas orações produzem na vida uns dos outros. Estou convencido, igual o apóstolo Paulo, como falava a irmã Damares, que nada pode nos separar do grande amor de Deus que está em Cristo Jesus. Que o Deus de esperança vos enche de toda alegria e paz por sua confiança nele, que vocês transbordem de esperança pelo Espírito Santo de Deus. Obrigado em nome de Jesus, obrigado em nome de mais de 380 milhões de cristãos perseguidos, em nome da nossa família, em nome da Portas Abertas. Igreja, amo vocês, muito obrigado. Deus abençoe.